Capítulo 79. Quem ganha, fica. Quem perde, sai. Humilhante? Olha, nem um pouco. Comento com ninguém em particular, ajustando a bolsa de gelo conforme ela cobre o que tenho a impressão de ser um terceiro chifre crescendo bem no meio da minha testa. Sinto o colchão afundar ao meu lado e Flint diz: Ei, foi um golpe de surpresa, não se preocupe. Mas você consegue imaginar a precisão envolvida no arremesso? Ela conseguiu acertar o cabo da faca na cabeça de Grace, e não a lâmina, observa Dawood, e é impressionante não perceber o tom de admiração em sua voz. E não é que foi mesmo? Concorda Eden entusiasmada. Acho que nunca vi algo tão impressionante. Libera um resmungo exasperado. E constrangedor, não esqueça essa parte. Abra um olho à procura de espiar o rosto de Flint. Acho que devo ter batido o recorde para a derrota mais rápida do posto de vigia da guarda. Eu nem ficaria surpresa se houvesse um placar de líderes, ou um placar dos perdedores com o meu nome nele. Ah, nem foi tão ruim assim. Jackson se senta do meu outro lado. Ele tem razão, concorda Mace com um sorriso torto. O assunto desta noite vai ser como seu namorado soltou fumaça ao correr para junto de você, na lateral do campo. Teríamos um vampiro frito e crocante nas mãos se Jackson e Flint não o tivessem levado de volta à sombra quando ele viu que você ainda estava viva. Meu resmungo se torna ainda mais alto. Que maravilha! É exatamente o que eu precisava. Além de não conseguir durar nem 5 segundos no ringue, meu namorado teve de chegar correndo para me acudir, depois do golpe forte que levei. Sinceramente, espero que minha cama se transforme em um buraco enorme agora e me engula. Por favor, me digam que alguém conseguiu vencê-la para o posto de vigia da guarda. Imploro rezando para tudo o que é mais sagrado. Não quero ter que passar o jantar inteiro escutando Isadora falar sem parar sobre a honra gloriosa. E estou ouvindo a voz de Locke na minha cabeça, dizendo isso neste momento. Obrigada de nada. Ah, a Artélia a fez comer poeira. Mace sorri para mim, explicando que esse é o nome da soldada que havia me explicado sobre a vigia da guarda anteriormente. Gravei a luta no meu celular, se quiser ver o vídeo. É por isso que amo a minha prima. Me dê logo esse celular, peço, e Flint se afasta para que Mace se sente na cama ao meu lado. Ergo o corpo devagar até estar sentada e apoiado nos travesseiros, com cuidado para não deixar a bolsa de gelo sair da testa. E assisto aquele que provavelmente é o melhor vídeo de 4 minutos da minha vida. Artélia não nocauteou Izzy, mas evidentemente levou a melhor, finalizando com um movimento bem habilidoso, agarrando a vampira enquanto ela acelerava, erguendo-a no ar com um bater de asa e em seguida a jogou com tudo no chão com um bonk sonoro. Isso vai deixar marca, comento, e Mace e eu rimos. Vamos assistir de novo. Precisamos falar sobre esse posto de vigia da guarda, pontua Jackson. Tínhamos planejado passar as noites em busca da Pedra Divina, mas se houver um guarda a postos todas as noites, vamos precisar descobrir um jeito de não levantar suspeitas. É por isso que informamos a Chavan que estamos doloridos demais para participar do jantar hoje à noite. Em vez disso, passamos o tempo tentando criar uma estratégia para encontrar a Pedra Divina. Decidimos dividir a corte em quadrantes. 2 de nós vamos se alternar todas as noites procurando em seu quadrante e dizendo a qualquer um que pergunte que estão fazendo um levantamento sobre as dependências da corte para a rainha, que quer reconstruí-la em nossa época, já que o castelo passou tempo demais em ruínas. Todos concordam que é uma razão mais convincente para justificar o fato de estarmos fuçando em cada canto do castelo e das áreas ao redor. Dawood e Flint se oferecem para o início da procura na primeira noite. Ainda não sei exatamente o que estamos procurando, mas Hudson tem uma forte intuição de que a pedra vai emanar uma aura intensa de poder. Por isso, devemos ser capazes de senti-la se estivermos próximos. Jackson concorda. Mace aposta $5 com todo mundo, informando que vai estar escondida na forma do olho de uma estátua em forma de animal ou em uma pintura. E fica bem óbvio que ela deve ter visto isto em vários filmes de ação de baixo orçamento. Nós aceitamos a aposta. Izzy não nos perturba uma única vez enquanto planejamos, provavelmente se gabando diante das outras gárgulas sobre a facilidade que teve para derrotar sua rainha, refestelando-se com os elogios de Chastain. E sei que digo isso por causa da amargura e da inveja que sinto. Afinal de contas, já tenho problemas suficientes com toda essa responsabilidade. E não preciso que uma vampira raivosa fique alardeando para todo mundo aquilo que eu já sei.
Não fiz por merecer o título de rainha. Eu o dei a mim mesma quando pensava que era a última gárgula viva. Quando isso não importava tanto assim. Giro o anel ao redor do dedo, distraída, e até mesmo esse anel eu também não o conquistei. Alistair o deu para mim, sem que houvesse nenhum outro motivo além do nepotismo. Mas isso não significa que vou deixar que ela esfregue meu nariz nele, e também não significa que vou abdicar dele. Eu sou a rainha, mesmo que somente devido à minha herança, e não vou decepcioná-las. Também não podemos perder o comando do exército. Precisamos dele para que o meu plano funcione. Caso contrário, não podemos arriscar dar a pedra divina a Cyrus. Não importa quantas outras pessoas que eu ame ele ameace matar. Assim, vou treinar, aprender e convencê-lo de que mereço essa honra. Assim que sentir que a minha cabeça não vai mais se partir ao meio como uma maçã recém-cortada. Quando todo mundo sai do nosso quarto, sigo para o chuveiro. Se o box fosse um pouco maior do que um selo postal, ou se eu estivesse um pouco menos dolorida, convidaria Hudson para vir comigo. Quem sabe isso não ajuda a deixá-lo um pouco menos distante. Percebi que ele passou a maior parte da sessão de estratégia do outro lado do quarto, jogando sudoku no celular. Hudson está irritado com alguma coisa, e estou desconfiada de que foi por eu ter tirado mais uns 10 anos da sua vida esta semana, quando caí no chão do ringue como se fosse um saco de batatas. Tomo banho o mais rápido que consigo. Não quero deixá-lo sozinho com seus pensamentos por muito tempo. Fico contente por ele ter colocado alguns produtos de higiene em tamanho apropriado para viagens na minha mochila, antes de sairmos de Katmai, o que parece ter acontecido há muito tempo. Estou tentando poupar os potinhos de shampoo e condicionador que trouxe comigo para que durem o máximo possível. A corte das gárgulas tem sabonetes com aromas deliciosos. Sei que Hudson os usa para lavar os cabelos, assim como todos os outros. Mas ele não tem os meus cachos revoltos em sua cabeça. Se eu não quiser ficar parecendo um poodle que passou por um daqueles secadores de alta potência em um lava rápido para carros, preciso cuidar deles o tempo todo. Quando saio do banho, Hudson está dormindo, com os olhos fechados e uma mecha daquele penteado pompadour que lhe cai sobre a testa. E ele parece bem mais jovem e bem mais indefeso do que durante o dia. É atraente vê-lo assim, esticado em nossa cama, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e não resisto à atração que ele exerce sobre mim. Deito-me ao lado dele na cama e me aconchego nele. Mesmo dormindo, ele estende a mão para mim e me puxa para junto de si. Estar junto dele é uma sensação muito boa, e estou tão cansada que nem tento continuar acordada quando caio no sono com ele. Não faço ideia de quanto tempo dormimos, mas não acordo sozinha, e Hudson também não. Inclusive, nós não acordamos até ouvirmos um gemido alto pelas janelas ainda escuras. Você ouviu isso? Indago, balançando Hudson para que ele acorde. Ouvi o quê? Responde ele com a voz pastosa, mas sei que está atento quando fica completamente imóvel um segundo depois da minha pergunta, com a cabeça inclinada para o lado como se tentasse entender o que está havendo. Antes que algum de nós consiga identificar quem ou o que está fazendo esse barulho, ouço batidas fortes na minha porta, seguidas por Dawood que grita para que a abramos. Capítulo 80. Murmúrios nem tão doces assim. O que houve? Exclamo enquanto abro as portas. Vá até sua janela. Dawood fala com urgência na voz e no rosto, enquanto Macy e Flint entram em nosso quarto. No corredor, Eden bate nas portas e grita para que Jackson venha rápido. O que está acontecendo? Lanço um olhar para Hudson, que já está diante da janela e com as cortinas abertas. Parece que estamos sendo atacados. Ele responde um pouco embasbacado e com bastante frieza, quando o som de um sino dobrando ecoa pelo castelo. Um alarme. Estamos congelados no tempo, digo indo até a janela. Dirigindo um carro enquanto estamos aqui, não lembra? Como alguma coisa pode nos atacar se estamos em um carro em movimento? Tenho de elevar a voz para ser ouvida por entre os gritos que vêm lá de baixo, assim como o som de estalos que vem do céu. Não faço ideia, comenta Macy, a menos que algum inimigo também tivesse ficado congelado no tempo com a corte das gárgulas durante todos esses anos. Mesmo assim, o exército das gárgulas já não devia ter matado essa ameaça? Pergunto. 1000 anos é tempo demais para passar atacando um lugar e não ser derrotado. O som do sino está se aproximando cada vez mais de nós, e agora podemos ouvir alguém gritando entre as batidas do sino. Na muralha norte, na muralha norte. Todos trocamos olhares rapidamente, antes que os outros saiam correndo do meu quarto para se vestir.
Hudson já está com seu uniforme de treinamento e calça os sapatos enquanto pega o meu blusão. Ele espera pacientemente enquanto visto o restante das minhas roupas e prendo os cabelos com um elástico. Quem você acha que pode ser? Pergunto, sentindo o coração bater com força no peito. Hudson olha fixamente nos meus olhos. Não sei, mas estou com um palpite de que isso tem a ver com a vigia da guarda sagrada. O aperto no meu peito arranca o fôlego dos meus pulmões. Não, não, não. Não posso me dar ao luxo de ter um ataque de pânico agora, não quando meu povo precisa de mim. Enquanto puxo golfadas curtas de ar para os pulmões, faço uma prece em silêncio a todos os santos cujos nomes consigo lembrar para fazer com que isso pare. Mas o ataque piora, o que faz o meu estômago se retorcer de medo. Não é só o fato de haver alguém lá fora que provavelmente quer nos matar. O problema maior é que não vou ter forças o bastante para lutar ao lado do meu povo, como eles esperam que eu faça. Ei! Hudson acelera até onde estou, ajoelhando-se diante da cadeira onde estava sentado para calçar os sapatos, e segura o meu rosto. Esse é um dos fortes, não é? Não há nenhum tom de julgamento em sua voz, nada de frustração por eu estar nos atrasando para sair daqui e ajudar com a luta. Seus olhos azuis de uma profundidade infinita estão repletos de amor. Sabe me dizer quantos são 2 mais 2? Ele pergunta, e eu pisco os olhos. Será que ele acha que bati a cabeça de novo, como aconteceu no farol? Não é uma conclusão, gaguejo. Tenho a sensação de que minhas veias estão repletas de gelo. Meus dentes batem e o meu corpo todo treme. Mas quanto mais luto contra o ataque de pânico, mais o meu corpo treme. Hudson ergue a mão e alisa um cacho solto que está sobre a minha testa, colocando-o atrás da minha orelha. Eu sei, gata, mas me diga assim mesmo, está bem? Quanto é 2 mais 2? Não tenho energia para discutir e ele não parece disposto a recuar. Assim, tenho de empurrar as palavras boca fora. 4. Ele sorri. Ótimo. E 4 mais 4? 8. 8 mais 8? Por que diabos essas contas simples importam tanto quanto o meu exército está prestes a combater alguém tão terrível que tiveram de criar o posto de vigia da guarda para agir como sentinela? Mas não consigo dizer nada disso agora, com os dentes batendo. Em vez disso, tensiono o queixo e digo 16. Está indo muito bem, Grace, incentiva Hudson. E consegue me dizer quanto é 16 mais 16? Pisco os olhos e respondo. 32. E 32 mais 32? Quando chego a 236, os tremores pararam e finalmente consigo encher de ar os pulmões famintos, conforme sinto o ataque de pânico ceder. Suspiro e encosto a cabeça nos ombros de Hudson. Ele me abraça e beija a lateral do meu pescoço. Pronto, Grace. Anuncia ele com a voz tranquila. Está tudo bem agora. E ele está certo. Foi um dos piores ataques de pânico que já tive em meses. E passou em 1 ou 2 minutos. E não estou nem mesmo tremendo tanto quanto costumava fazer. Eu me inclino para trás e sustento seu olhar. Por que ficou me fazendo perguntas de matemática básica? As maçãs do rosto dele se tingem com um tom interessante de rosa e Hudson dá de ombros. Você é minha consorte e quero sempre poder estar ao seu lado. Por isso, pesquisei maneiras de ajudar a aliviar ataques de pânico. Ao que parece, alguns pesquisadores descobriram que a matemática ativa um lado do cérebro que é totalmente diferente da parte que causa ataques de pânico. Por isso, fazer cálculos simples lhe ajuda a se concentrar em alguma outra coisa além do ataque. Se tudo der certo, o alivia também. Engulo o nó gigante que se forma na minha garganta. Você pesquisou um jeito de me ajudar com os ataques de pânico? Isso mesmo. Ele dá de ombros como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Mas para mim é tudo. Eu amo você, anuncio, e nunca afirmei isso com tanta certeza. Eu sei. Ele responde com meio sorriso. Agora vamos ver se o seu povo precisa de ajuda. Ei, talvez possamos simplesmente jogar Easy em cima do que estiver tentando atacar o castelo. Talvez isso possa lhe dar outro vídeo engraçado para assistir em looping. Ele pisca o olho e eu rio, exatamente como ele planejava. Os últimos dos meus tremores perdem a força enquanto ele aplica um beijo rápido mais forte. Uma promessa de como quero demonstrar meu amor por ele mais tarde. E quando me afasto, percebo que há um apetite voraz ardendo em seus olhos. Certo, vamos lá. Diz ele com um sotaque mais acentuado do que o normal. Vamos chutar uns traseiros e depois voltar para terminar esse beijo. É tão adorável vê-lo assim, corado e excitado, que me aproximo para lhe dar outro beijo rápido. Puta que pariu! Grita Jackson sobre o vão da porta e recuo com um movimento rápido e culpado. Vocês dois nunca param?
Caso não tenha ouvido esse toque alucinado no sino, o castelo está sob ataque. Hudson revira os olhos enquanto me ajuda a levantar e responder para Jackson. Ei, irmãozinho, não fique puto comigo só porque você consegue andar sob a luz do sol hoje. Sufoca uma risada com a mão, conforme o rosto de Jackson se tinge com um tom bem interessante de vermelho. Cusão. Ele resmunga por entre os dentes e acelera para longe dali, e não consigo mais conter o riso. Essa foi cruel, observo ralhando com Hudson. Ele faz menção de responder, mas um grito de súbito que vem das ameias diante da nossa janela o faz parar, e tudo começa a acontecer ao mesmo tempo. Hudson me pega nos braços e acelera comigo, até juntos dos outros, que estão juntos da muralha de pedra. Há gárgulas voando acima de nós, disparando flechas de fogo contra atacantes que conseguiram escalar esta parte da muralha, e consigo dar minha primeira boa olhada nas criaturas que estão atacando o castelo, e em seguida liberto um berro. Capítulo 81. São os ossos do ofício. São esqueletos? Sussurra Mace horrorizada. Não sei ao certo. Não sei como posso chamar essas criaturas, mas esqueletos não me parece o termo certo. A forma do corpo deles está toda errada, só para citar um exemplo. Algumas pernas estão dobradas em ângulos impossíveis. Os pés estão girados para trás, os crânios retorcidos em posições estranhas, e lhes faltam algumas costelas. Isso sem mencionar como alguns dos ossos estão tão quebrados que quase parecem ter pelos. Os ossos estão dispostos numa silhueta geral humana, se desconsiderarmos as torções e os ângulos estranhos. E as criaturas buscam caminhar com as costas eretas, mas essa é a única característica humanoide neste exército inumano que está tentando entrar no castelo. Conforme sobem pelas paredes, seus ossos batem e estalam uns contra os outros, fazendo clec, 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 enquanto usam os outros esqueletos sob seus pés como degraus para que a próxima onda de atacantes suba mais alto, e o clec, clec das unhas deles contra as muralhas. Esse som é o bastante para me render pesadelos durante anos. Mas uma das gárgulas que dispara as flechas flamejantes contra a escadaria de ossos deve atingir seu alvo, porque um dos esqueletos solta um guincho medonho, como o vento soprando por entre dois ossos, estridente e amedrontador. Os gritos perdem força até que outra flecha de fogo acerta o alvo. Em seguida, outro esqueleto solta um berro agoniado que faz calafrios corroerem pela minha coluna. De repente, ouço um som horrível de algo estalando até se romper, quando os corpos que estão na base se quebram sobre o solo daqueles que estão em cima, e engulo o nó em formação no fundo da minha garganta. Sei exatamente o que deixou esses esqueletos tão desfigurados. Preciso fazer um esforço enorme para não vomitar a bile que arde no meu estômago. Nem preciso perguntar quantas vezes essas criaturas tentaram escalar essas muralhas. Todos os esqueletos estão tão quebrados que mal chegam a lembrar seres humanos. Chastain já me deu a resposta. Eles escolhem um novo vigia da guarda todos os dias. Conforme o impacto dos ossos chega mais perto, mais gárgulas alçam voos com flechas em chamas. Tenho vontade de voar com elas, mas os guerreiros se movem com tamanha uniformidade que fica bem evidente que eles praticaram formações de voo sem que suas enormes asas de pedra batam umas contra as outras. Fico preocupada, achando que vou atrapalhá-los, e que possivelmente vou ser o motivo pelo qual eles não vão conseguir deter o ataque, e um esqueleto vai invadir o castelo. Tal pensamento surge na minha cabeça pouco antes que os ossos de uma mão agarrem a borda da muralha, a menos de 10 metros de onde estou. Moira é a gárgula mais próxima da criatura. Ela se transforma imediatamente e assume sua forma de pedra, erguendo o escudo e golpeando com a espada para baixo, na mão de pedra que agarra o topo da muralha. Os ossos dos dedos caem como pedriscos no chão de pedra. Em seguida, ela acerta o pomo da espada no crânio da criatura, estraçalhando-o. Entretanto, com a velocidade de um relâmpago, ela vira a cabeça e afunda os dentes na carne do punho de Moira. Ela grita e deixa a espada cair, concentrando-se em bater de maneira frenética aquele crânio na lateral da muralha enquanto grita: "Tirem isso de mim, tirem isso de mim, tirem isso de mim." Mas ninguém corre para ajudá-la. Inclusive, as outras gárgulas se afastam, abrindo espaço entre ela e a criatura esquelética hedionda.
Olho ao redor para tentar encontrar Chastain, mas ele está do outro lado dessa parte da muralha, instruindo os guerreiros voadores para que concentrem suas flechas para a base dos ossos. Ele ainda não se deu conta de que Moira está sob ataque. Temos que ajudá-la. Grito e corro para junto dela, mas Hudson me puxa de volta. Não, afirma ele bem energético. Nós temos que ajudá-la. Berro de novo e tento me desvencilhar, arranhando os braços dele para conseguir me soltar. Mas Hudson não me solta. Não podemos fazer isso, ele sussurra. E não entendo. Hudson nunca fugiu de uma luta em toda a sua vida. Ainda há tempo, imploro. Podemos salvá-la. Não, não podemos. Ele não diz mais nada e meus olhos se arregalam quando finalmente consigo ver o que ele havia enxergado com sua visão noturna. A carne do punho de Moira está se desintegrando, apodrecendo em segundos, transformando-se em flocos que o vento pega e leva para longe como se fosse poeira. E não somente onde o esqueleto ainda está mordendo. A infecção se alastra rapidamente pelo braço. A julgar pela expressão alucinada em seu olhar, ela sabe disso. Sabe que está morrendo e que não há nada que alguém possa fazer para salvá-la. Pelo menos nenhuma gárgula. Eu me viro para Hudson com lágrimas escorrendo pela face. Eu nem preciso perguntar. Seus ombros murcham e sei que ele já adivinhou o que vou lhe pedir para fazer. Não, o que vou lhe implorar que faça. Não são pessoas que estão atacando o castelo, são só esqueletos e já estão mortos. Ele não vai ter que matar ninguém, vai simplesmente dar um fim ao sofrimento dessas criaturas sem mente. Digo a mim mesma qualquer coisa que eu possa para justificar meu pedido a Hudson. Mas conforme os gritos de Moira ficam mais altos, sei que não tenho escolha. Me perdoe, sussurro, e lágrimas salgadas escorrem pelos meus lábios e tocam minha língua. Eu já lhe disse, Grace, replica ele, enxugando algumas das minhas lágrimas com o polegar. Nunca peça desculpas por querer salvar seu povo. Balanço a cabeça freneticamente, desesperada para explicar que isso não é a mesma coisa. Não estou escolhendo entre o meu povo e o meu consorte. Eu jamais faria uma coisa dessas. Mas os esqueletos já estão mortos. Tenho certeza de que não é tão diferente de desintegrar um estádio inteiro. Mas não verbalizo nada disso, porque Hudson levanta a mão e fecha os olhos, e percebo que ele está se concentrando em separar as criaturas de ossos de todo o restante. Não quero distraí-lo em um momento como este. Sua mão começa a tremer, e em seguida o mesmo acontece com todo o seu corpo. Mas ele continua firme, esforçando-se para alcançar todos os esqueletos com a mente. E bem no instante em que alguém grita que outra criatura chegou ao alto da muralha, Hudson fecha o punho, e todos os esqueletos se transformam em poeira instantaneamente. O exército das gárgulas para de gritar e de disparar flechas. Os impactos dos ossos e o clec-clec nas muralhas também desapareceu. O único som restante é uma brisa suave que leva a poeira do exército dos esqueletos para o mar. Corro até Moira. O crânio não morde mais o seu punho e tenho a esperança de que matamos a criatura a tempo de salvá-la. 2 outras gárgulas chegam perto dela primeiro e começam de imediato a canalizar a magia de terra para deter a infecção. Ela vai ficar bem? Pergunto com a voz rouca e trêmula. Acho que sim, responde uma das gárgulas. Só não sei como. Chastain pousa ao meu lado, encolhendo as asas instantaneamente, enquanto assume de novo sua forma humana. O que você fez? Ele questiona. Viro-me a fim de chamar Hudson com um aceno para que Chastain possa agradecê-lo, mas o que vejo quase faz o meu coração parar. Meu consorte, forte e orgulhoso, está sentado no chão, com os braços ao redor dos joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto e repetindo sem parar. Elas eram gárgulas, elas eram gárgulas. Elas eram gárgulas. Capítulo 82. Não sou seu garoto de recados. Hudson está dormindo no andar de cima. E eu quero respostas. Levou mais de 1 hora para fazê-lo se acalmar o bastante para que conseguisse dormir. Ele não parava de balbuciar que os esqueletos eram gárgulas, e isso não faz o menor sentido. A última coisa que ele me disse antes de finalmente fechar os olhos é que elas iriam voltar. E isso faz ainda menos sentido. Ele desintegrou todos os esqueletos. Vi com os seus próprios olhos. Todavia, se Hudson falou, provavelmente é verdade. Assim, pedi a Macy e Eden que ficassem com ele enquanto saí à procura de Chastain. Eu o encontro depois de passar pouco mais de 10 minutos procurando na biblioteca, mirando aqueles malditos vitrais. Preciso de respostas.
Declaro com a voz irritadiça e as mãos nos quadris. Chastain se vira para mim, mas a expressão em seu olhar me faz recuar. Parece que ele quer matar alguém. Você precisa de respostas? Questiona ele como se tivesse dito alguma coisa engraçada. Perdi 2 dos meus melhores soldados essa noite, e o seu consorte podia ter dado um fim em tudo imediatamente. Sinto meu coração parar por um momento com a perda. 2? Eles deviam estar do outro lado das ameias. Mas isso não justifica esse tipo de postura agora. Não se atreva a culpar Hudson por ele não fazer ideia de que um maldito exército de ossos ia atacar o castelo essa noite. O que eram aquelas criaturas? Pergunto. Chastain não tem o direito de exigir respostas quando não se preocupou em nos preparar para o que ia acontecer. Estamos em uma corte congelada no tempo, Grace. Ele faz um gesto agitado. O tempo não existe para nós. Aqui, nós não envelhecemos e não morremos. Aquelas palavras me acertam como um tiro bem no peito. Então, os esqueletos eram gárgulas, como Hudson disse. Sussurro. Meu Deus, o que foi que eu pedi para ele fazer? Sim, diz ele, e toda a vontade de brigar parece se esvair de Chastain quando seus ombros murcham. A primeira morte que aconteceu na corte foi por causa de um acidente no treinamento. Nós o enterramos, fizemos nossas despedidas e imaginamos que a vida iria seguir. Mas dias depois, o primeiro esqueleto atacou. Seu olhar parece mais assombrado do que jamais vi antes. Não sabíamos o que era aquela criatura, mas foi preciso um batalhão inteiro de gárgulas para derrubá-la. Perdemos 3 bons homens e mulheres naquela noite. Ele suspira. Na noite seguinte, aquele primeiro esqueleto voltou com 3 outros. Ele esfrega os olhos com uma das mãos. Desde então, eles voltam, toda noite, e toda noite seu número aumenta, com os nossos irmãos e irmãs que caíram na batalha anterior. Engasgo com um soluço e então suspiro. Mas por quê? Por que eles continuam voltando? Chastain se vira e olha nos meus olhos, o desalento visível em seu rosto. Este é o lar deles, Grace. Estão tentando voltar para casa. Quando penso no número enorme de esqueletos que se empilharam uns sobre os outros para conseguir escalar a muralha, solto um gemido exasperado. Quantos vocês perderam no total? Mais de 5.000, diz ele com a respiração entrecortada. E como elas não podem morrer, como nada pode morrer aqui, não importa quantos nós derrotamos a cada noite. Os esqueletos se reconstroem durante o dia e atacam de novo à noite. Estamos perdendo cada vez mais soldados para o exército dos esqueletos nos últimos anos, e o número deles é bem maior do que o nosso. Eu havia começado a perder a esperança de que nem todos nós acabaríamos nos transformando naquelas criaturas sem mentes. Meu Deus, não consigo nem imaginar, digo enxugando as lágrimas que se formam nos meus olhos. Vai ficar tudo bem, Grace, afirma ele com um sorriso, lhe erguendo os cantos da boca. Tudo vai ficar bem, agora que você está aqui. Quero muito poder acreditar que ele está falando de mim, talvez até mesmo me aceitando como sua rainha. Mas não é o que está acontecendo. Sei exatamente quem ele acha que vai salvá-los. É impossível, digo e faço um sinal negativo com a cabeça. Ele não vai conseguir fazer isso de novo. Como assim? Pergunta Chastain. Ele precisa de mais tempo para se recuperar? Mesmo se ele nos poupar algumas noites por semana, isso vai nos dar esperança e vai nos dar uma chance de lutar pela sobrevivência. Desejo dar isso a Chastain, mais do que jamais desejei qualquer coisa. Mas não posso fazer isso. Não sei exatamente por quê. Hudson nunca me explicou como seu poder funciona, mas sei que é bem mais complicado do que qualquer um de nós pensa. E que isso tem um preço muito maior do que qualquer pessoa deveria ter de pagar. Se estivesse simplesmente desintegrando ossos, Hudson não teria como saber que se tratavam de gárgulas na realidade. É impossível, repito. Vamos ter que encontrar outra maneira de fazer isso. Grace, não existe outra maneira, argumenta Chastain. Temos pouco mais de 4.000 soldados agora. 3.000 na corte congelada e outros 1.000 espalhados pelo mundo, à espera do sinal de que chegou a hora de lutar. Mas achei que vocês estivessem congelados no tempo para impedir que o veneno se alastrasse. Como é possível que as gárgulas fora deste espaço não estejam mortas? Pergunto. Você conhece tão pouco sobre o que é? Ele consegue fazer com que aquela pergunta soe como uma condenação. Quando uma gárgula fica na forma sólida, ela está em estase. Nosso sangue não circula, assim como o veneno não pode nos prejudicar até sairmos dessa forma. Há gárgulas espalhadas por todo o mundo, sentinelas de pedras esperando pacientemente até que sejam chamadas a servir.
até que se encontre um antídoto para que possa fazer Cyrus pagar pelos seus crimes. Penso nas gárgulas que vi em fotos, repousando no alto de prédios, e fico me perguntando se são esculturas ou se são o meu povo em estase. É por isso que Hudson precisa nos ajudar a sobreviver ao exército dos esqueletos. Devemos isso às gárgulas do mundo inteiro, que ainda têm esperança de que o exército vai chegar para ajudá-las algum dia. Balanço a cabeça e digo, esta luta não é dele. É um custo alto demais para cobrar de qualquer pessoa, e não vou pedir a ele que faça isso outra vez. Com isso, eu me viro para ir embora, mas a voz de Chastain me persegue. Vai escolher o seu consorte em vez do seu povo inteiro? Não hesito nem por um momento quando me viro e digo, todas as vezes. Capítulo 83. Um consorte com um destino. Hudson não se moveu quando me deitei ao seu lado hoje de manhã, nem quando puxei seu corpo trêmulo para junto do meu, e ele já tinha se levantado quando acordei. Mas não fico surpresa quando o vejo na mesma cadeira em que ele se reclinou ontem, à sombra, com um exemplar de Medeia aberto sobre o colo. Durante o café da manhã, Flint e Dawood mencionaram que não conseguiram encontrar a pedra divina no quadrante em que estava na noite passada. E como não temos a pedra divina, isso significa que vamos precisar passar mais um dia treinando e passar mais uma noite lutando contra esqueletos monstruosos, até podermos procurar a pedra outra vez. Vou até Hudson e me sento ao seu lado. Bom dia, murmuro. Ele ergue os olhos da página que está lendo. Bom dia, Grace. Responde ele com um sorriso que nem chega a tocar seus olhos. Como você soube que os esqueletos eram gárgulas? Abordo a questão sem rodeios. A pergunta passou a manhã inteira queimando os meus miolos. Eu queria esperar até estarmos a sós, mas percebo agora que preciso saber qual é o peso dos meus pecados. Não vou conseguir me concentrar em nada até saber exatamente o tamanho do estrago que causei no meu consorte e o que posso fazer para consertá-lo. Ele dá de ombros e replica. Foi só um palpite, mas não olha nos meus olhos. Hudson, digo e me aproximo bastante para cobrir sua mão com a minha. Você nunca mentiu para mim antes. Não comece agora, por favor. Ele se agita e sei que o atingi com um impacto direto, e espero. Após certo tempo, os ombros dele relaxam e ele suspira. Para destruir um estádio, só preciso encontrar os limites onde o ar encontra a madeira ou o concreto. E aí separo as moléculas. Mas uma pessoa ou uma criatura é feita de muitas partes móveis. É difícil encontrar todas suas arestas, a menos que eu entre em suas mentes e sinta o que elas sentem. Hudson passa a mão pelos cabelos e solta uma risadinha que não tem um pingo de humor. Acho que nunca tentei explicar isso antes, mas é mais ou menos assim. Você sempre sabe onde a sua mão está, mesmo que não consiga vê-la, não é? Faço a mesma coisa, entro na mente delas e procuro seu senso de identidade, o conhecimento de onde elas estão, e em seguida eu as despedaço. Solto um gemido surpreso. Meu Deus, isso é muito pior do que jamais conseguiria imaginar. Você está com eles quando morrem, não é? E em seguida prendo a respiração, enquanto espero que o garoto que amo confirme que lhe pedi para morrer 5.000 vezes ontem à noite. Sim, ele sussurra, e não consigo conter as lágrimas que rolam pelas minhas bochechas. Puta merda. Observo Flint e ergo os olhos para ver todo o nosso grupo a 3 passos de Hudson, atrás de onde estamos. E pelo choque no rosto de todos, eles ouviram tudo o que foi dito. Em um instante, um sorriso enorme se abre no rosto de Flint. Ei, não é nada demais. Aquelas criaturas não estavam pensando muito de qualquer maneira. E quando ninguém acrescenta nenhum comentário, Hudson sussurra. Fiz um favor a elas. Chastain me disse que ninguém pode morrer neste espaço. O tempo está congelado, e a morte exige a passagem do tempo. Explico. Aquelas criaturas são gárgulas que não conseguem morrer. Então, acho que você fez a coisa certa e lhes deu pelo menos um pouco de paz, mesmo que por pouco tempo. Aperto sua mão outra vez, mas ele a recolhe para fechar o livro e se endireitar na cadeira. Estou vendo que Chastain está pronto para outro dia de treinamento. E com isso, Hudson efetivamente encerra o assunto. Pelo menos por enquanto. Continuo com a intenção de conversar com ele mais tarde, de verbalizar o quanto estou arrependida e que nunca mais vou lhe pedir para fazer uma coisa dessas. Todos fazemos escolhas e temos os nossos próprios destinos. Hudson não tem a obrigação de consertar todas as coisas erradas, especialmente quando não foi o responsável por nenhuma delas.
Planejo deixar isso claro para todo mundo no jantar esta noite, logo depois de passar o dia inteiro apanhando na arena de treinamento outra vez. Conforme me afasto, me viro para abrir um sorriso rápido para Hudson por cima do ombro, mas ele não está olhando na minha direção. Ele está fitando o local onde Moira está na muralha, e uma expressão de dor insuportável marca seu rosto. A cena me faz parar de andar, mas ele pisca os olhos e a expressão desaparece. Hudson sempre usou uma máscara de indiferença para esconder suas emoções, mas dessa vez as contingências são diferentes. Mesmo quando está encostado em uma parede jogando sudoku, ainda consigo percebê-lo no movimento preguiçoso dos dedos rolando a tela e no humor que espreita em seus olhos semicerrados. Mas este rapaz não é Hudson. Este garoto é alguém que sente tanta dor que a única maneira de lidar com ela é convencer a si mesmo de que não é capaz de sentir nada. E eu entendo, de verdade. Quando os meus pais morreram, eu teria feito qualquer coisa para parar de sentir aquela dor. Mas a questão é que, sem ela, é quase impossível para que uma pessoa possa se curar, porque a única maneira de superá-la é passar por ela. O truque é descobrir como se curar quando aquilo que está quebrado é você, ou pior, seu consorte. Capítulo 84. O disparo de estilingue que foi ouvido ao redor do mundo. Já faz 2 horas que estamos nos aquecendo no campo de treinamento. E quando digo 2 horas, isso significa que Chastain nos mandou correr até que meus pulmões estejam ardendo e as minhas pernas já tenham se transformado em gelatina. E é aí que ele se vira para o exército e grita: Baylai. Todos param imediatamente o que estão fazendo e se organizam ao redor do mesmo círculo onde estávamos para escolher o vigia da guarda ontem. Não está um pouco cedo para lutar pelo cargo de vigia da guarda? Sussurro para Mace, mas ela simplesmente dá de ombros. Depois de ver aquelas criaturas ontem à noite, acho que nunca é cedo demais para descobrir quem vai ser o vigia da guarda esta noite. Minha prima sussurra em resposta. Quando Chastain entra no círculo, quase espero que ele me indique como a primeira vigia da guarda. Pelo menos quando Izzy me nocautear de novo, vou poder passar o resto do dia na cama com Hudson, abraçando meu consorte e ajudando-o a superar o que aconteceu na noite passada. Irmãos, perdemos 2 dos nossos soldados mais corajosos na batalha da noite passada. O exército, em um movimento uniforme, bate as espadas nos escudos em concordância. Chastain prossegue. Teríamos perdido mais se não fosse pela nossa rainha e seus convidados. As espadas batem contra o metal dos escudos outra vez. Assim, considerei sua oferta de treinar conosco e nos mostrar se estamos prontos para enfrentar nossos inimigos no campo de batalha. E aceitei. Clec. Hoje, nós mostraremos que as gárgulas são feitas de mais do que apenas pedra. Clec. Somos os verdadeiros protetores dos fracos. Clec. Quando os outros fogem, nós resistimos e lutamos. Clec. E não paramos até que nossos inimigos enfrentem nossa valentia. Clec. Nas pontas das nossas espadas. O exército bate as espadas contra os escudos sem parar, num aplauso ensurdecedor, até que Chastain ergue as mãos e eles se aquietam mais uma vez para ouvir sua última declaração. Meus irmãos, ele se vira em um movimento com os braços ainda erguidos e olhando nos olhos de tantas gárgulas quando consegue. Chegou a hora de mostrar à nossa rainha o que uma gárgula é realmente capaz de fazer em batalha. Conforme a multidão explode em mais uma cacofonia de espadas batendo em escudos, sou obrigada a admitir uma coisa. Chastain sabe das coisas. Ele conseguiu empolgar suas tropas e deu mais uma alfinetada no meu direito de liderar o exército das gárgulas. Que maravilha! Ele olha para o meu grupo de amigos e diz: qual deles vamos querer ver comer poeira primeiro? Vamos mostrar aos dragões quem realmente comanda o ar? Clank. Ou talvez ensinar aos vampiros o que realmente é a verdadeira força. Clank, clank. Ou o quanto as bruxas são fracas em sua magia. Clank, clank, clank. Mas sei o que podemos fazer. Talvez possamos mostrar como os dentes de um leão não são páreos para o poder da nossa pedra. Conforme a multidão irrompe em mais espadas que batem escudos, não consigo deixar de me aproximar de Mace e sussurrar para ela. Cyrus precisa aprender umas coisas com esse cara sobre como ganhar uma plateia. Que Deus nos proteja desses homens arrogantes, afinal de contas.
Acho que não sou a única que não suporta essa postura, porque Dawood entra no ringue. Seu corpo magro e jovem parece ainda menor quando está ao lado da presença corpulenta de Chastain, coberto de peças de armadura. Não consigo evitar que um gemido murcho escape dos meus lábios, mas Dawood simplesmente abre um sorriso e diz: "Deixe comigo, Grace." É uma coisa tão típica de Hudson que não consigo reprimir o sorriso que faz meus lábios se curvarem. O jovem Lobe deve ser fã do meu consorte. Meus olhos apontam para a área coberta para ver se ele percebeu o diálogo. Mas Hudson não está mais ali. Analiso ao redor, procurando todas as outras áreas de sombra espalhadas pelas proximidades do espaço de treinamento, mas não o vejo em lugar algum. Hudson foi embora? Pergunto a Jackson. Ele se aproxima e sussurra na minha orelha. Ele foi procurar a pedra divina. Confirmo com um aceno de cabeça e sinto o aperto no meu peito afrouxar. Se ele está caçando a pedra, então estamos um passo mais perto de sair desse pesadelo congelado no tempo. Um passo mais perto de vencer as provações e dar um fim ao sofrimento das gárgulas também. Podemos não ter tantos segredos quanto os dragões, mas temos um ao outro, comenta Dawood. O que é preciso saber sobre lobos? Uma das gárgulas com quem ainda não conversei solta uma risadinha. É só evitar os dentes e as garras e usar um pouco de prata. Isso vai colocá-los para correr com o rabo entre as pernas bem rápido. São só um bando de cães idiotas, afinal de contas. Fico tão horrorizada pelo desprezo e preconceito naquela frase que começo a avançar para repreender a gárgula que disse isso. Afinal, a maioria dos lobisomens que conheci eram pessoas horríveis, mas Xavier era um dos melhores. Mas antes que eu consiga dizer alguma coisa, Dawood limpa a garganta uma ou duas vezes e responde. É um pouco mais complicado do que isso. É mesmo? Pergunta uma gárgula chamada Rodrigo. Pelo menos acho que esse é o seu nome. Fomos apresentados no primeiro dia de treinamento, mas estava tão exausta ao final que não tenho certeza de que a minha memória está funcionando direito. Que tal nos dar uma demonstração? Achei que vocês quisessem uma discussão mais intelectual, responde Dawood com um suspiro cansado. Mas é claro que podemos fazer uma demonstração, se é isso que você quer. Ah, eu quero sim, responde Rodrigo com uma risadinha. Me dê só um minuto. Todos ficamos olhando enquanto ele se aproxima de outra gárgula. Pelo que me lembro, ela se chama Bridget, que lhe entrega o que parece ser um anel de prata. Ele o recebe com uma risada e coloca no dedo, enquanto fica olhando sem acreditar. Espera um minuto aí, intervenho, entrando no meio do ringue. Você não pode usar uma arma dessas em Dawood. Está tudo bem, Grace, diz Dawood. Não, nada disso. Jackson se aproxima. Compartilhar o nosso conhecimento para que vocês aprendam técnicas que podem usar em uma batalha ou participar em um treinamento amistoso é uma coisa. Mas com certeza não se pode usar algo que você sabe que vai machucar alguém ou até matar essa pessoa. Está tudo bem, repete Dawood. E nesta ocasião, sua voz é ainda mais firme. Se é assim que ele quer, é assim que vamos fazer. Estou completamente irritada agora. Sei que Rodrigo está implicando com Dawood, porque acha que Elo é o elo mais fraco em nosso grupo, apenas por ser magricela e meio nerd. Seria um alvo fácil para provocações, e talvez seja mesmo. O combate não é uma das suas habilidades mais destacadas, mas isso não significa que alguém tenha o direito de lhe causar ferimentos sérios deliberadamente. Não na minha corte, em especial quando esta outra pessoa está apenas tentando ajudar. Dawood, não... Começo a dizer, mas sou interrompida. Sim, Grace. O olhar com que Dawood me encara desta vez diz bem claramente que ele não quer a minha ajuda e que eu deveria parar de atrapalhar. Fazer isso vai contra tudo o que considero certo e justo, mas não acho que me resta muito o que fazer. E é por isso que dou um suspiro longo, mas não faço nenhuma outra objeção. Nem mesmo quando Rodrigo, ainda com o anel de prata no dedo, começa a girar ao redor de Dawood, cuja postura está relaxada, com as mãos soltas ao lado do corpo. Dawood gira com Rodrigo, tendo a certeza de nunca deixar suas costas expostas para a gárgula. Mas eles só ficam girando pelo ringue por 1 minuto ou 2, antes que Rodrigo avance, indo diretamente para o centro do círculo, na tentativa de agarrar Dawood. Dawood salta para o lado, transformando-se parcialmente durante o movimento, quando desfere um golpe contra o ombro de Rodrigo. Suas garras afiadas rasgam as roupas da gárgula. Mas o que... grunhe Rodrigo, virando-se para o outro lado, mas Dawood simplesmente o observa com a mesma expressão tranquila e curiosa que estampa sempre em seu rosto. Dica número 1.
Os lobos podem fazer transformações parciais. Ah, é mesmo, provoca Rodrigo. Vamos ver o que essas garras são capazes de fazer contra a pedra. Ele assume a forma de gárgula. Não muda muita coisa, concorda Dawood, e em seguida se agacha quando Rodrigo vai golpear sua cabeça com um punho de pedra gigantesco. Rodrigo grita de frustração por ter errado e se vira para trás outra vez, a fim de avançar sobre Dawood. Agora, quando golpeia, Dawood se joga no chão e passa uma rasteira em Rodrigo, com uma velocidade surpreendente. Observo Rodrigo cair de cara no chão de pedra. Por um momento, não consigo acreditar no que estou vendo. Eu diria que estamos testemunhando uma versão de Dawood que nenhum de nós viu antes. Mas isso não seria exatamente verdade. Ele não está lutando com Rodrigo, usando toda a sua força. Em vez disso, está usando a cabeça, a estratégia. Está usando a força de Rodrigo contra ele mesmo. Rodrigo rola para o lado com um grito e se levanta com um salto. Percebo que agora há uma expressão sanguinária em seu rosto e começa a ficar preocupada. Muito preocupada. Dawood se dá bem com os jogos mentais. Muito bem, diga-se de passagem. Mas não vai conseguir dar conta de alguém irritado como Rodrigo se a gárgula conseguir pegá-lo. Dica número 2, explica Dawood. Alto o bastante para ser ouvido por cima dos grunhidos de Rodrigo. Se puderem, os lobos sempre vão atacar os pés. Sempre. Por quê? Pergunta Artélia, em meio à multidão que assiste ao combate. Elas e as outras gárgulas ficarão bem mais interessadas no que Dawood vem ensinando nesses últimos 2 minutos. Mas a resposta é simplesmente um dar de ombros. É muito mais fácil atacar a jugular quando seu oponente está no chão. Dawood afirma isso com tanta tranquilidade que leva a mão até a garganta. Não me admira que vampiros e lobos tenham se aliado. Eles têm mais coisas em comum do que eu imaginava. Uma rápida olhada para os outros mostra que Macy, Flint e Eden foram acometidos pela mesma reação que eu. Um pouco impressionados e um pouco nervosos. Agora que estão finalmente enxergando o que há por baixo da fachada calma e ligeiramente tímida de Dawood. Jackson e Izzy, por sua vez, parecem simplesmente impressionados, mas não surpresos. Será que eles conhecem os lobos melhor do que nós? Ou porque já compreenderam Dawood de um jeito que ainda não conseguimos? Preciso me lembrar de perguntar isso a Jackson mais tarde. Mas Rodrigo corre para cima de Dawood, querendo usar o peso do próprio corpo como arma, e me preparo para o pior. Mas Dawood se abaixa e lhe passa a perna e o derruba outra vez. Desta vez, entretanto, Rodrigo parece preparado. Quando cai, ele gira e golpeia com aquele punho enorme que tem um anel de prata no dedo. E atinge Dawood bem no queixo, mandando sua cabeça para trás com um impacto. Nós soltamos um gemido de surpresa, todos nós, e não por causa do soco, que foi bem forte, mas por causa do anel. Que diabo está acontecendo aqui? Jackson pergunta a Chastain, enquanto Macy e Micah correm para ver se Dawood está bem. Achei que estivéssemos treinando, não tentando matar as pessoas. Chastain não se pronuncia, mas até mesmo o general está observando Dawood com preocupação. Por ora, Dawood está com a cabeça abaixada, com a mão no lugar onde o soco acertou, mas já consigo enxergar sangue escorrendo pelo nariz. Estou prestes a dizer que basta ir da borda exterior do círculo de treinamento até junto de Dawood, mas ele ergue a cabeça. Seu rosto está marcado por um hematoma, um pouco inchado por causa do soco, e o canto da boca está ensanguentado. Mas com exceção disso, parece tudo incrivelmente bem com Dawood. Dica número 3. Diz Dawood com a mesma voz calma e firme que sempre tem. Prata não tem nenhum efeito nos lobos. E é aí que percebo que Dawood deixou que Rodrigo lhe acertasse aquele murro, apenas para comprovar seu argumento. Rodrigo também deve se dar conta, porque quase espuma pela boca de vontade de pegar Dawood. Isso me deixa nervosa. Com toda essa inimizade, alguém vai acabar se machucando. Embora Dawood disponha de alguns truques escondidos na manga, tenho certeza de que Rodrigo é capaz de lhe dar uma bela sova se conseguir colocar seus braços enormes de gárgula no lobo. Por sorte, Chastain intervém antes que Rodrigo comece o quarto ataque. Rodrigo rosna com a interrupção, mas o general ergue a mão que o silencia imediatamente. Você nos mostrou 3 dicas defensivas e nós agradecemos muito. Os lábios de Chastain se retorcem um pouco quando ele olha para Rodrigo. Alguns, mais do que outros, obviamente. Mas que tal mostrar algumas dicas ofensivas? O que você faria se tivesse que atacar uma gárgula?
O que eu faria? Repete Dawood, enxugando o sangue do canto da boca com um trapo de linho que alguém lhe entregou. Depois de pensar na questão por um segundo, Dawood tira do bolso a pedra que pegou no corredor na nossa primeira noite aqui e olha para a enorme área de treinamento, como se à procura de alguma coisa, ou de alguém, e provavelmente encontra, porque ele leva a mão ao bolso de novo e diz: Eu faria isso.